No primeiro vídeo a gente construiu o nosso bioreator aeróbio, no segundo vídeo a gente montou passo a passo a nossa receita, agora ele fermentou, o negócio ficou pronto e hoje a gente vai falar sobre aplicação, vamos aplicar isso na roça e quais os cuidados que a gente tem que levar em conta para fazer isso corretamente. As dicas que eu vou mostrar no vídeo de hoje, elas não valem só pro biofertilizante que a gente fez com o nosso bioreator aeróbio, mas também para outros tipos, porque agora é uma questão de princípio, a gente tem que tomar alguns cuidados com o tempo, com o tipo de cultura, o estágio de desenvolvimento da planta e as condições do ambiente. E para quem não assistiu os últimos dois vídeos, nós construímos juntos esse bioreator aeróbio e também no segundo vídeo a gente fez processo passo a passo da receita. Então, se você assistir essa série completa, você vai estar entendendo do início ao fim o processo de produção do biofertilizante com micro-organismos eficientes que nós estamos buscando experimentar aqui no sítio. Ó, o negócio é automatizado, acabou de ligar aqui no timer, a bomba, tá fazendo a agitação e já tá nos dias prontinho pra gente começar a fazer a aplicação. Na verdade, eu já apliquei uma boa parte, né? Quem lembra, a gente fez a receita, tava aqui nessa marca, olha só como marcou de fungos, de micro-organismos aqui. E eu acabei me adiantando aqui na aplicação e não gravei porque chegou uma condição muito boa de clima, eu quis aproveitar, a gente tá com culturas aí de feijão, de milho, de amendoim crescendo legal e tava precisando aplicar. E também já vai servir como uma base de teste, né? Mostrar para vocês como é que estão as plantas, se deu resultado negativo ou positivo. É isso que a gente vai ver também. Esse sistema de produção de micro-organismo no reator aeróbio é um sistema novo para mim. Mas aplicar as caudas biofertilizantes já é algo que eu pratiquei em outros anos. Umas 2 ou 3 vezes eu produzia os micro-organismos aqui no sítio mesmo, só que daí não tinha o sistema de aeração com a bomba e timer que eu mostrei. Era justamente de uma maneira mais simples, reproduzia mais os micro-organismos que não usam oxigênio. E teve também os momentos que eu adquiri de vizinhos. Às vezes compartilhavam essas caudas, né, com micro-organismos, ou eu comprei de produção orgânica aqui regional e fazia aplicação nas culturas. Então a gente já tem utilizado há um tempo esses micro-organismos para incentivar ainda mais a microvida, a microbiota do solo ou dentro do sistema, para a gente melhorar o nosso sistema de forma orgânica, sem precisar trazer muito insumo de fora, mas entendendo que a cauda biofertilizante ela para ser uma ferramenta complementar e não o foco principal da coisa, porque o foco principal, o que realmente dá resultado é a gente mudar o sistema. Monocultura, quem adotou monocultura só planta uma espécie na mesma área, é problema dar certo. Essa é a regra, não é eu que estou falando, é a regra da natureza, é desequilíbrio. Quando a gente faz agrofloresta, a gente planta com diversidade, a gente tem um ecossistema funcionando e ele funciona a nosso favor também. E obviamente, mesmo que nós façamos agrofloresta, é muito difícil chegar num equilíbrio natural. O próprio Ernest, que esquematizou esse processo da agrofloresta, digamos assim, ele fala que é muito difícil chegar ao nível de sintropia, de acúmulo de energia, de processos inteligentes que nem tem na floresta. Então a gente, por mais que faça agrofloresta, pode ter algum desequilíbrio, alguma coisa que a gente também precisa estar observando, até porque às vezes a gente põe também muitas plantas exóticas, ou mesmo a gente planta as coisas nem sempre na época certa ou fora do tempo, no clima mais adequado, então a gente às vezes precisa ter cartas na manga. E aí a produção de micro-organismos e esses tipos de bioinsumos que utilizam matéria orgânica, a gente está apenas turbinando um processo que já está acontecendo no sistema. Com relação aos resultados do biofertilizante, no 3º ou 4º dia começou a aparecer os fungos aqui por cima. Então o volume da cauda estava mais alto, né? Então vai acumulando um resíduo aqui nas beiradas ou numa camada que fica mais superficial, que às vezes vem um resíduo mais sólido junto com a espuma e é formando uma nata com micro-organismos. Eu até lembro que alguém comentou isso em algum dos últimos 2 vídeos, também deu o mesmo resultado. E a pessoa até comentou que isso serviu de indicativo se a cauda está entrando num processo de maturação, se ela já está pronta para uso. Teve uma espuma aqui por cima, mas você vê que ela fica uma cauda marrom. É característico da decomposição da matéria orgânica, né? O cheiro também tá bem gostoso. Não tem nenhum cheiro podre, nenhum cheiro ruim. Se tiver cheiro podre e ruim, vai ser causa aí de uma fermentação que não é muito boa. E aí vai ser preciso fazer algum ajuste no processo. Outra pessoa também que agregou
comentou aí comentários nos últimos 2 vídeos, falou que aprendeu da seguinte forma: quando começa a dar um cheirinho de pão fermentado, é porque a fermentação tá legal. E aqui eu sinto esse cheirinho, né? No 4º dia eu já tinha essas características aqui na cauda, então eu já comecei a fazer a aplicação. Como eu falei que eu tava com uma condição de clima muito boa, e aí, olha, apliquei mais de 50% do volume aqui do tonel. E para pegar então um pouco da cauda. E vamos começar fazendo a diluição, seguindo a instrução lá do documento da EPAGRE, que é o documento que eu até compartilhei com vocês, que é a referência para a construção, inclusive, do nosso bioreator. Eles indicam fazer, por exemplo, uma concentração de 20%, que seria, vamos dizer, 1 litro de biofertilizante para 4 de água, para aplicação no alface, e aí esse volume de 10 litros de água serviriam para 9 plantas de alface. Então vai um volume bem considerável, né, de biofertilizante. Mas como eu estou fazendo aplicação na folha das plantas e tem então esse risco de acontecer um excesso de sais ou alguma acidez por conta da fermentação, né? A gente tem que ir testando o nosso biofertilizante. Eu estou fazendo caudas mais leves, estou diluindo a 30%, a 50%, ainda mais que eu estou aplicando num feijão já que está em processo da florada, e a gente vai vendo os resultados. A gente tem que fazer o processo de filtragem do biofertilizante porque tem farelo, senão entope os bicos do pulverizador. E outra questão é que temos que evitar o uso de água clorada, porque justamente o cloro pode matar os micro-organismos benéficos que a gente está reproduzindo, né? Eu fiz uma diluição aqui de 50% de biofertilizante para 50% de água. No documento da EPAGRE eles indicam mais para colocar no processo de irrigação, seja gotejamento, aspersão, microaspersão. E observando também no documento da EPAGRE, eles citam que concentrações acima de 60% podem causar fitotoxicidez, que é a palavra que eu estava tentando lembrar antes. Então, naquele exemplo do alface, que a gente tinha comentado de 1 litro de biofertilizante para 4 de água, a gente teria que fazer 3 litros de biofertilizante para 2 de água para chegar nessa concentração de 60% e aplicar tudo isso em apenas 9 plantas. E isso pode causar essa toxicidez no sistema, nas plantas. E elas vão apresentar isso nas folhas, é visível esse processo de intoxicação. E nesse caso de 60% para 9 plantas de alface, a gente está falando de mais de 600 ml de biofertilizante por pé de alface. Então é um volume bem grande, se considerar o que normalmente faz quando se utiliza a aplicação com o pulverizador. Quando se utiliza esses bicos de pulverização, tanto que usa em tratores ou nessas bombinhas que vai nas costas igual essa. E pesquisando um pouco mais, eu também encontrei sugestões aí de uso dos biofertilizantes numa concentração de 30 litros por hectare. Nesse caso, é uma indicação que vem de sistemas monocultura, que o pessoal está utilizando essa produção de micro-organismos eficientes, de biofertilizante, para grandes áreas, né? Plantando aí dezenas, centenas de hectares, às vezes de milho, feijão, soja, e aí faz esse tipo de aplicação e chegando até um teto de 60 litros por hectare. Mas falar para vocês, gente, a coisa não é precisa, porque a gente não está falando de sistemas de produção de biofertilizantes padronizados. Depende do tempo de fermentação, da fermentação certa, dos ingredientes, né? Então essa é uma noção para cada um for fazer o biofertilizante, tomar como ponto de partida, porque daí a gente tem que ir afinando a viola, isso eu também comentei no vídeo anterior, testando as concentrações para o processo de produção de biofertilizante que a gente tem. E além disso, há a chance também da gente reproduzir micro-organismos ruins. Apesar disso ser uma chance bem pequena, porque a presença dos micro-organismos ruins nesses processos de produção de biofertilizante, ela é bem pequena, uma porcentagem muito baixa, mas quem sabe, né, na aleatoriedade da natureza, às vezes a gente fizer alguma coisa errada, pode às vezes gerar um efeito contrário do que a gente deseja. Mas normalmente, pelo que eu vi, se seguir o padrão de receitas que se tem acesso aí na internet, nesse modelo que eu tô falando, é muito difícil estar acontecendo. Os nutrientes que vão estar dentro do biofertilizante, eles são basicamente sais dissolvidos na água. Depende o tanto de material que a gente colocou para produzir o biofertilizante, ou depende do tipo de material, ele pode soltar muitos sais na água, na cauda ali da fermentação. E se tiver um volume muito grande de sais e a gente não fez uma diluição correta, aplicou na planta, o excesso de sais pode trazer essa toxicidez que a gente falou. E que pode apresentar uma espécie de queima das folhas, se for aplicado na parte foliar, né? Para quem tem dúvida, às vezes aplica no solo, né? Acaba resolvendo com esse problema. A chance de trazer uma intoxicação para a planta é bem menor e às vezes até permite a gente usar um pouquinho mais de biofertilizante do que na aplicação foliar. Esse aqui é o feijãozinho que está na florada, que
eu apliquei a concentração de 30%. Essa variedade de feijão ela surgiu aqui no sítio, cruzando algumas variedades, que a gente chama de feijão dos nenes, eu chamo feijão vermelho dos nenes. E, tem lugares que ele já está soltando aqui a vagenzinha. E tem que tomar cuidado com as plantas que estão florescendo, porque a gente pode atrapalhar tanto a polinização ou causar aquela toxidez na flor, né? E às vezes acabar derrubando flor. Então esse também é um período que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Seria a florada e também no início, né? Os inícios de cultura, eles não costumam receber grandes quantidades de biofertilizante, né? Conforme a planta vai desenvolvendo, plantas mais adultas, mais maduras, a gente pode ir aumentando progressivamente um pouquinho ali a concentração da cauda para também trazendo melhores resultados. Para vocês terem ideia aqui, eu usei 3 litros de biofertilizante para 7 litros de água, formando um total de 10 litros e apliquei nesses 2 canteiros aqui. Depois eu aumentei isso para 5 de fertilizante e 5 de água, apliquei também em outros canteiros, mais ou menos desse tamanho. Esse foi o meu primeiro teste. Então, nessa área aqui a gente tem mais feijão. Então nesses canteiros aqui eu fiz na diluição de 30%, 3 litros de biofertilizante para 7 de água, e a partir desse aqui eu já aumentei para 50%. Daí apliquei cerca aí de 10 litros dessa mistura para cada 2 canteiros, foi o que eu estou utilizando. E tá bonito, né, gente? Tá? Esse é o feijãozinho carioca, esse não é o feijão dos nenes, é outra variedade. Tem outra área, gente, que eu fiz a aplicação no tomate. Aqui também em 50%, né? 5 litros de biofertilizante para 5 de água. E dei um banho nele, ele tá super bem. Mas a gente pode ver que na tabelinha, vou mostrar aqui, na Epagre, eles recomendam cerca de 500 ml por pé de tomate de biofertilizante na aplicação. Então o tomate aguenta bem. Aqui tem pimentão verde. Aqui, ó, temos pimenta cambuci. Apliquei também aqui numa parcela que nós temos para milho verde. Também apliquei 50%, fui molhando bem as folhas. Também apliquei aqui num consórcio de amendoim com milho. Que o milho, olha, está sofrendo um pouco com a lagarta do cartucho. Mas assim, nas folhas, né, além do lagarto, a gente não nota nenhuma outra mudança negativa. Voltando aqui, ó, tá ligado de novo o motorzinho. Aguentou bem, gente. Funcionando perfeitamente o sisteminha aqui do timer, igual eu mostrei lá no primeiro vídeo, né, com a bomba. Só no primeiro vídeo eu tinha deixado a saída da água aqui do cano, ele saía para o meio do galão. Agora eu deixei ele assim, ó. Ele vai criando uma agitação, um redemoinho. Vocês podem ver lá no canto, tá saindo a água lá. Ela quer circular dessa maneira aqui, ó. Bom, gente, acho que ficou claro para vocês, né, o ponto de partida para fazer a aplicação com relação à concentração. Tem todas essas informações que eu deixei, mas também tem um pouco dessa experiência que eu já fiz e não teve nenhum resultado negativo. O que eu vou ir testando é aumentar agora as concentrações, né? Se eu aplicar uma concentração muito baixa, a gente vai ter uma baixíssima concentração de sais, que é os nutrientes que as plantas vão consumir mais rapidamente, né? Os micro-organismos em si, dentro da cauda, eles são uma solução sistêmica. Eles vão ter que chegar nesse espaço que está a planta ou na folha da planta, aí eles vão começar a se reproduzir ali, e aí com mais dias, né, a gente vai ter realmente um resultado, porque eles têm que colonizar esse espaço, eles vão ter que entrar no solo, eles vão ter que pegar o material que está no solo, consumir e transformar nos sais que as plantas consomem. Mas se a gente utiliza uma concentração de biofertilizante alta na cauda para aplicar, a gente já está trazendo os sais que os micro-organismos liberaram, ou que o banho ali com os ingredientes liberou, durante aquela semana inteira de agitação e de fermentação. A minha intenção maior é garantir a presença dos micro-organismos, porque como a gente tem um sistema que caminha para um sistema agroflorestal, né, a gente tem áreas que tem bastante matéria orgânica acumulada, eu quero garantir que tenha uma biodiversidade de micro-organismos benéficos atuando ali, e não só em diversidade, mas também às vezes em volume, né, em ter esses micro-organismos bem espalhados no sistema, para eles decomporem tudo que está ali já no solo, que disponibilizar os nutrientes através desses processos que a vida do solo proporciona. Para quem quiser mais esse lado de adubação, aí tem que trabalhar mais essas concentrações mais altas, né? Chegar ali nessa limiar ali, né? Que não pode nem intoxicar a planta, mas que você tem um resultado vigoroso, a planta se desenvolve bem. O ideal é também escolher os horários mais frescos do dia para estar aplicando, início da manhã, fim da tarde, evitar o sol a pino, porque o sol ele tem um efeito higienizante, vamos dizer assim, né? Ele vai queimar e matar essas
bactérias, esses micro-organismos que são fotossensíveis, que são sensíveis à luz. Eu particularmente prefiro os dias úmidos e nublados. Você já observou que quando às vezes tem 2, 3 dias consecutivos de chuva, não começa a florar mais fungos no solo? Aqui eu vejo nos locais que a gente trabalha mais o conceito de agrofloresta, a gente tem mais matéria orgânica disponível, nessa condição que às vezes aflora uns cogumelão bonito, né, uns cogumelos diferentes, porque esse clima criou condições para essa vida na superfície. Como a gente está aplicando os micro-organismos, o biofertilizante na superfície, eles vão ter que começar a integrar ali no ecossistema do cultivo, que é bom que tenha essa condição favorável para eles ali, né, para não queimar do sol, não secar muito rápido ali a superfície e matar eles, enfim, né. Importante lembrar que a gente está trabalhando com um ser vivo. E até se houver aquela concentração excessiva de sais na água que pode gerar toxidez, nos horários mais quentes e secos, vai ser mais difícil da planta sobreviver a isso. Lembrar que os micro-organismos eficientes, o biofertilizante, ele não faz milagre se for uma área muito degradada, que não tem matéria orgânica, não tem manutenção da umidade de uma maneira boa ali. O efeito disso pode ser muito fraco, muito baixo, porque a gente tem que trabalhar sistemas sustentáveis junto com isso, né? Tem que ser uma complexidade. Você trabalhar consórcio, rotação de cultura, você tem que entregar alimento para o solo também, né? Não é só ir lá colher o milho, tira o milho e o que o solo vai comer? Ah, vai comer a palha do milho. Só isso não alimenta o solo. A gente tem que às vezes plantar outras variedades, espécies de plantas que vão servir apenas para o solo comer. Que a gente fala, vai gerar uma adubação verde. E aí a adubação verde, na verdade, é a comida para os micro-organismos, né? A gente fala o solo comer, mas na verdade é os micro-organismos comerem. Então a gente precisa ter estratégias em paralelo acontecendo, né? E esse biofertilizante, ele é só uma coisa que turbina, que auxilia a isso funcionar melhor. Principalmente nas áreas que já iniciaram um processo de recuperação, começou a se trabalhar ali um consórcio, uma cobertura de solo, vão ser as que mais têm potencial de apresentar bons resultados. Que possivelmente é um solo que vai estar sem micro-organismos benéficos, né? Daí você começa a agregar eles, tem alimento para eles, tem umidade, aí eles vão dar um boom de facilitar a recuperação desse solo. Claro, né, a gente fala um boom, não é que nem tomar remédio para dor de cabeça, né, que eu tomei e em meia hora eu já estou sentindo alívio. Não, a gente está falando de processos sistêmicos, então realmente resultados se veem através disso ao longo de anos, que é você ver a construção de um solo saudável. Felizmente as soluções naturais, elas têm essa característica, precisa paciência e tempo, né? Soluções rápidas geralmente são coisas artificiais, são químicas e cheias de efeito colateral. Infelizmente é isso. E em solos que já têm um processo de recuperação mais alto, vamos supor, um sistema de agrofloresta que eu já estou manejando, jogando madeira no chão para cobrir o solo. Sabe que está começando a formar solo de floresta? Ali possivelmente já vai ter uma gama de micro-organismos maior. E aí você vai jogar o biofertilizante, talvez você está só aumentando o volume deles, né? Mas não necessariamente a variedade, porque os sistemas equilibrados, como por exemplo os solos de floresta, né, eles têm condições que mantêm esses micro-organismos, essa ciclagem de nutrientes permanentemente. O problema são os nossos sistemas de agricultura que degradam, né? Normalmente vão contra esse tipo de vida funcionando, contra esse ciclo de fertilidade natural do solo. Algumas pessoas acham que por a gente trabalhar o sistema de agrofloresta, já tem bastante matéria orgânica, não precisa estar usando biofertilizante, isso é desnecessário. Mas a gente pode pensar pela mesma lógica da matéria orgânica de cobertura. Muitas vezes, quando a gente não tem palha suficiente para cobrir o solo, a gente traz de fora para ajudar a enriquecer ali no processo de construção. E com os micro-organismos também é parecido, porque eles já estão ali. Só que aplicando os micro-organismos eficientes, o biofertilizante, a gente aumenta eles em diversidade e também em volume, né? Em número. Infelizmente, as áreas agrícolas são naturalmente ambientes mais suscetíveis aos desequilíbrios, à pressão de pragas, às variações climáticas. Então, reforçar os micro-organismos com biofertilizante é uma forma natural, barata e eficiente de sempre estar tentando retomar o equilíbrio do espaço. E ainda mais importante para quem depende economicamente do cultivo, né? Porque num quintal, se a gente perder 5, 10 pezinhos de planta lá, não é um fim do mundo, mas para quem depende disso para vender na feira e precisa economicamente no fim do mês, são alternativas que tem que se levar em conta. Se for fazer a aplicação também é importante não fazer muitas misturas mirabolantes, né? Por exemplo, pôr produtos que às vezes são ruins para os micro-organismos, você pode estar anulando o efeito, né, da cauda. Aqui eu estou aplicando no tomatinho cereja, vou dar um banho neles de novo. Para quem não compreendeu bem como o biofertilizante pode ajudar até no controle de pragas e de doenças, lá no primeiro vídeo eu busquei explicar isso com um pouco mais de detalhes.
Ah, e teve uma informação importante que eu estava esquecendo. Lá no reator, a gente não pode deixar sem oxigênio a cauda. A gente, enquanto estiver aplicando, temos que deixar ligado o sisteminha lá aerando até acabar. E passado ali os 6 a 8 dias, segundo o manual da Epagre é o recomendado, né, para acontecer a reprodução dos micro-organismos, a gente pode manter ali aerado até 12 dias, né, para a gente ir aplicando, às vezes, assim como eu estou fazendo, né, de maneira dividida, não aplicar tudo de uma vez, até o 12º dia eles citam como possível e que não compromete a qualidade da cauda. Acima disso, pode ser que os micro-organismos já estão entrando num processo muito avançado de fermentação e aí a gente vai perdendo a qualidade do biofertilizante. Mas espero que o assunto tenha ficado claro para vocês. Usem aí o espaço dos comentários para a gente trocar ideia. Tem gente que tem experiência nisso, já trouxe informações importantes aí, então a gente vai trocando ideia e vamos melhorando, tentando entender melhor, porque realmente entender o solo como um organismo vivo é uma coisa muito nova na nossa agricultura, né? Porque o mais convencional, o mais amplo e conhecido são as técnicas de matar o solo. A gente fica virando o solo com máquina como se fosse só areia, né? Como se não tivesse uma organização natural ali. A gente aplica um monte de veneno que na verdade é para matar uma coisa, mas acaba matando todos os seres que tem no solo. Adubos químicos que tem uma concentração de sais enorme, né? Alimenta a planta, mas na verdade mata os micro-organismos, né? Você não alimenta o solo, ele mata o solo também. E não esqueçam, gente, isso aqui é uma ferramenta, é para auxiliar, porque o mais importante é a gente fazer sistemas agroflorestais. Essa é o sistema mais fechado e completo que a gente tem de agricultura. Sim, falta um monte de coisa para o ser humano desenvolver e trabalhar isso em larga escala. As pessoas não sabem fazer cultivos em consórcio, a gente só sabe fazer monocultura. Então tem um desafio enorme a ser vencido. Mas é o sistema que melhor imita os processos da natureza, que melhor propõe aí a liberdade de insumos, de agrotóxicos. A gente precisa de matéria orgânica no solo para que esses micro-organismos sejam realmente eficientes, o sistema seja eficiente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever, porque isso ajuda demais a gente. Precisamos do like de vocês, da inscrição, dos comentários para valorizar o conteúdo aqui. Se for legal, compartilha para quem você acha que pode ser interessante esse assunto. Quem quiser se tornar apoiador também, ajudar mais ainda o canal, a gente continuar produzindo esses conteúdos, tem link aqui embaixo. Agradecemos aos apoiadores que já estão aí ativos do canal Expandindo o Mundo Ser Rural. E sempre avante, mais um passo rumo à autonomia.